Reunião hoje aqui. Hoje eu vou falar com você sobre como que nós vemos as coisas, como que nós enxergamos as coisas. O Salomão, ele vai dizer que o sábio, ele tem uma maneira de enxergar, e essa é a maneira que nós temos que buscar. Às vezes nós enxergamos as coisas apenas com a visão natural, com a emoção, com o sentimento. Salomão vai dizer que os olhos do sábio, eles não estão na face, mas na cabeça. Quando ele diz que os olhos do sábio estão na cabeça, ele quer dizer que o sábio ele usa o raciocínio. Ele não se deixa levar pela emoção, pela paixão, pelo natural. Ele usa o raciocínio para tomar uma decisão. Ele usa a sabedoria para tomar a decisão dele. Então vamos começar, vai prestando atenção aqui comigo e vamos estudando juntos. Então, o que a palavra de Deus diz? Aqui em Eclesiastes capítulo 2, o verso 14 diz: os olhos do sábio, eles estão onde, pessoal? Na sua cabeça. Mas o louco anda em trevas também. Então eu entendi, o mesmo lhe sucede a todos. Agora leia de novo. Os olhos do sábio, eles estão aonde? Na sua cabeça. E essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a analisar e pensar. Por que na cabeça? Porque o Salomão já está explicando tudo que a gente precisa entender. O sábio, ele não toma decisão emocionado, apaixonado por aquilo. Às vezes a gente toma decisões porque tudo que aparece diante dos nossos olhos mexe com as nossas emoções. Tudo que aparece diante dos nossos olhos, ele mexe com o nosso emocional, ele nos atrai. Talvez um amarelo, vamos ver se fica melhor. Ele mexe com as nossas emoções, ele nos atrai, nos convence. Pensa comigo. Todo shopping, toda loja de shopping tem uma vitrine bonita ou não tem? Sim ou não? Sim. Você vai passar na rua, acho que agora ficou bom. Você vai passar na rua, pessoal, o que você vê? Aquela vitrine bonita. E aquilo que é o que te chama para entrar na loja. Porque tudo aquilo que está diante dos olhos ou o que ouvimos, isso gera uma emoção no nosso coração, uma emoção. Você está lá na frente da TV, daqui a pouco dá aquele comercial. É só amanhã. E eles ainda batem uma craquete, né? Tchac, tchac. Olha, tá por tanto, era tanto, e ficou não sei. Aquilo gera uma emoção. Eu estou precisando dessa TV. Estou precisando dessa geladeira. Olha, tá tão barato aquele fogão, podia trocar o meu. Olha aquele sofá, aquela cama, aquele guarda-roupa, o nosso já está com o pega-mão quebrado. Né? A pessoa, aquilo gera algo na pessoa. Só que o Salomão está dizendo que o sábio, os olhos dele estão na cabeça. Ele não decide só pela emoção, só pelo que está diante dos olhos. Ele para e ele pensa. Será que realmente eu preciso disso? Será que realmente agora é o momento? É a hora apropriada para fazer isso, fazer aquilo, tomar essa decisão, tomar aquela? Então nós precisamos começar a buscar essa sabedoria, não se deixar levar pelo que vemos. Quantas vezes a gente tomou uma decisão errada porque as aparências, o que elas fazem? Elas enganam. Tomamos uma decisão pela aparência, pelo que estava diante dos nossos olhos, por aquilo que a gente viu e fomos enganados por isso. Vamos continuar aqui no estudo então. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas. Aqui no estudo então, quando lemos esse versículo, perguntamos por que os olhos do sábio estão na sua cabeça. A palavra diz isto. Pois o sábio, ele não vê apenas com os olhos humanos e naturais, mas sim, ele enxerga com sabedoria, porque nem tudo é o que parece. Quantas vezes a gente pensou que, o que eu estou vendo, eu vou tomar essa decisão. E depois que a poeira baixa, a gente vê, tomei a decisão errada, fiz a escolha errada, não deveria ter escolhido isso, decidido aquilo, saído desse emprego, não deveria ter comprado tal coisa, não deveria ter comprado tal outra, não deveria ter feito isso ou feito aquilo. Então muitas vezes a gente toma decisão baseado só no que vê. E deixa aquilo gerar uma emoção, e essa emoção gera uma paixão. Às vezes alguém diz, fulano, não vai, não faz, não compra, não é agora. Essa decisão, não, eu vou. E a pessoa vai, porque às vezes parece que a gente fica cego com aquela emoção. Por isso que o sábio, os olhos dele não estão diante da face, é na cabeça. Ele enxerga, mas ele pensa naquilo que ele está vendo, pondera, raciocina. Vale a pena, não vale? Vamos lá. Quantas pessoas são levadas e enganadas pelo encanto dos olhos? Elas entram em maus negócios, e é ruim quando a gente entra num mau negócio. Eu fui aqui naquele negócio pelo que eu vi.
Eu achei que era bom, que valia a pena. Que aquele era o negócio mesmo, que eu deveria comprar, que eu deveria fazer, que aquilo lá era para mim, que era aquele imóvel, aquele terreno, aquele era o lugar perfeito. E tomei uma decisão errada às vezes, porque eu me deixei levar pelo que eu vejo, pela emoção. Casamentos errados, porque a gente foi só pelo que estava diante dos nossos olhos. Aí depois que a pessoa casa, puxa, mas como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não vi que essa pessoa era assim? Como é que eu não vi que tinha tal comportamento, tal outro? Porque eu me deixei levar pela emoção, não tomei uma decisão com a sabedoria de Deus. Empregos, a pessoa toma decisões erradas. Perdemos muito por sermos enganados por aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, essas pessoas não possuem os olhos na cabeça, isto é, elas não pensam, elas agem simplesmente pelo sentimento e não usam a razão para ponderar sobre a atitude ou decisão que elas vão tomar na vida financeira. Irmão, eu costumo dizer que vida financeira é muito sensível. Nós precisamos só de 10 minutos para cometer um erro e você leva quase 2 anos para se levantar. Você precisa de 5 minutos para fazer uma compra errada que vai estourar teu orçamento. 10 minutos para assinar aquele documento, a pessoa te convencer e tu compra, passa o cartão. E depois quanto tempo para se levantar dessa? Para comprar um carro que você estava apaixonado, mas não fez o orçamento, não viu se a prestação cabia. E o carro não é só a prestação. O carro tem a manutenção, tem o combustível, tem o seguro, tem o IPVA todo ano. Você vai andar aqui no centro com o carro, qualquer lugar tem que pagar estacionamento. Só que eu pensei só na prestação. Eu não pensei no resto, que aquele pneu não dura para sempre. Chega uma hora que tem que trocar. O pneu não dura para sempre. E não é só o pneu, fora outras peças no carro. Elas não foram feitas para sempre. E daí a gente toma uma decisão pelo que vê. Ai, mas eu gostei, mas é bonito, mas é legal, mas é o da moda, mas está inteirinho, mas pá, que bacana. Mas eu não parei para quê, pessoal? Pensar. Será que eu devo mesmo? Será que é a hora? Será que eu não seguro um pouquinho mais o meu? O que eu faço? Ou uma casa. Pá, mas essa é a casa que eu queria, que bonita casa. Eu vou comprar. A prestação é tanto e não sei o quê. E ainda o vendedor me disse, pastor, que todo mês baixa um pouquinho a prestação. Ele te enganou. Baixa 10 centavos. Em um ano, acho que diminui 3 pila ou 5 a tua prestação. Você fez em 35, tá bom, daqui a 10 anos, vai levar 10 anos para baixar acho que 50 ou 100 pila. Amém? Não, mas eu vou começar em 1400, pastor, daqui a pouquinho já está em 700, daqui a pouquinho, daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos chega lá, passa rápido, acho, né? Tem pessoas que 30 anos passa muito rápido. Pense bem, não se deixe levar pela emoção. Os olhos não podem estar aqui. O que significa na cabeça? O sábio, ele pensa, ele para, ele é prudente. Ah, mas hoje eu posso pagar uma prestação de 1.400. Concordo contigo, que hoje tu pode pagar uma prestação de 1.400. Mas deixa eu te falar um negócio. E se alguém na tua casa ficar desempregado? Aí a pessoa já não tem mais a condição. E a gente está garantido que vai ficar 30 anos empregado? Não, uma hora pode acabar perdendo. Então a gente precisa tomar cuidado. E você? Essa é a pergunta, ó. Possui os olhos na cabeça? Você pensa antes de agir? É isso que a gente tem que se perguntar. Nós pensamos antes de agir e não nos deixamos levar pelo deslumbre da vista, ou tudo que a gente vê, a gente já fica deslumbrado, impressionado. Ah, que legal. Tem pessoas que são levadas pelo marketing. Chega no mercado, a pessoa tem 2 vassouras, uma para a rua e outra só para dentro de casa. E já tem uma pazinha, ok. Aí chegou no mercado, viu uma vassoura com um cabo de oncinha, eu vou levar. Quanto? R$50 a vassoura. Ah, não, pastor, eu tenho que levar. Não, mas por que tu vai levar, minha irmã? Não, mas tu não tem 2 em casa? Uma que é só para varrer a rua, que já é mais velhinha, e outra para varrer dentro de casa? Tenho, mas é que essa é de onça. Quanto que é? R$100, eu estou levando. Às vezes a gente se deixa levar por aquilo que nós vemos. Então vamos lá, continua comigo. Então você pensa antes de agir ou se deixa levar pelo deslumbre da vista? Ou é daqueles que tudo que aparece diante dos seus olhos lhe atrai? Às vezes nós somos atraídos muito fáceis pelo que vemos. Já existe um ditado antigo que diz que nem tudo que reluz é o quê? Então eu tenho que parar, eu tenho que pensar.
Eu me lembro que um dia eu estava no mercado com a minha esposa, ela enxergou uma vassoura de zebra. Quando eu cheguei perto do carrinho, estava ela com uma vassoura de zebra, já estava puxando o cabo, botando o carrinho. Eu parei e perguntei: oi, tudo bom? O que está fazendo? Você pegou uma vassoura? Ela: eu gostei, achei bonita. Eu perguntei: mas tu precisa? Ela parou para pensar, né? Acho que ela já tinha duas em casa. Uma vermelha e outra não sei qual outra cor lá, marca boa. Perguntei: quanto que é essa vassoura? Isso é baratinho, tudo bem, você dá um presente, né? Não tem problema, mas era um pouquinho carinho, não era baratinho não. Falei: bom, mas qual é a diferença? Puxei uma outra e comecei a varrer. Varre também. Né? Até que ela começou a pensar, quem sabe o dinheiro da vassoura? Te dou um presente, mas não precisa ser vassoura, pode ser outra coisa. Às vezes tem outra coisa que você está precisando, essa você tem. Nem tudo que reluz é ouro, tem que cuidar. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos lá, número 1. Vamos falar sobre um homem chamado Ló, na Bíblia. E depois vou seguir com outros exemplos. Ló, ele foi enganado pelo que ele via. Ele se deixou iludir pelas campinas de Sodoma. Gênesis 13. Eu vou passar essa parte da conversa deles, vou passar para a parte que ele levantou os olhos e viu a terra, tá? Que diz aqui: e levantou Ló os olhos, e ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E Ló escolheu para si a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, promessa de Deus. E Ló habitou, a Bíblia diz, nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E eram os homens de Sodoma grandes pecadores contra o Senhor. Então vou te contar toda a história. Primeiro eles começaram a ter problemas, o Ló decidiu ir para o lado, o Abraão para o outro. Quem fez a proposta foi o Abraão. O que o Ló fez? Os olhos do Ló estavam só na face, não era na cabeça, ele não pensava nas atitudes. Ele sai de perto do tio que tem a bênção de Deus. A gente nunca pode sair daquele que tem a bênção de Deus. Ele era abençoado porque ele andava debaixo da cobertura do Abraão. Por isso que ele era abençoado, por isso que ele prosperava. Porque a promessa não era para ele, era para o Abraão. E Deus abençoava ele por causa do Abraão. O que ele fez? Ele estava rico. Ele olhou para um lado, um deserto, meu tio vai para lá. Olhou para o outro lado, pensa comigo. Ele tem duas profissões. Naquele período eles trabalhavam ou com a agricultura e também com a pecuária. Plantação e animais. Se eu planto e crio animais, o que eu preciso? O que ele olhou e viu. Ele viu uma planície bonita, uma campina, um pasto, um rio passando. Ou seja, eu tenho terra, pasto, água. E ele olha para o lado, tem duas cidades ainda para comercializar o que ele tem: Sodoma e Gomorra. Pai, para lá que eu vou. Ele não pensou duas vezes. O que apareceu diante dos olhos conquistou o coração dele. Ele não pensou duas vezes, é para lá que eu vou, e foi. O que a Bíblia Sagrada diz? Ele morou alguns anos lá. Como é que ele saiu de lá? Com uma mão na frente e outra mão atrás, porque Deus estava já para destruir aquele povo, porque eles viviam com homossexualismo, pecado, tantas coisas que não agradavam a Deus. Perdeu a esposa, porque ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, e foi com as duas filhas fugindo, que sobrou, né? Ninguém acreditou nele, nem os genros. E as filhas entraram numa caverna com ele. Na caverna as filhas eram pervertidas, embebedaram o pai, tiveram relação e engravidaram do próprio pai, e tiveram dois filhos. Um filho foram os amonitas, que incomodaram o povo de Deus. Em quase toda a história do povo de Israel tu vai ver brigando com eles. Lá nasceram dois filhos que foram uma pedra no sapato do povo de Deus, por causa de uma decisão, sem usar o que, pessoal? A cabeça. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do sábio estão aonde? Na cabeça, porque eles tomaram decisões sem usar a cabeça, sem pensar, sem raciocinar. Então vamos lá, a gente precisa pensar. 2, temos que ter bons o que, pessoal? Olhos. A gente tem que aprender. O que vê com bons olhos, ele será o que? Abençoado. A gente tem que pensar. Nem tudo que está diante de nós é o que realmente é. O ditado já disse, nem tudo que é o que parece. A gente tem que parar, pensar. O que mais que a Bíblia diz? Vamos lá, segue aqui, ó. Para os nossos olhos tudo é certo, até a gente se dá mal em alguma coisa. O caminho do insensato é reto aos próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é um sábio. O tolo, tudo que ele está fazendo aos olhos dele está certo, ele está indo no caminho, mas ele nem está vendo que ele vai se quebrar ali na frente, vai se dar mal. A Bíblia está dizendo, ouça conselhos. Às vezes a gente está tão apaixonado pela coisa que a gente não ouve mais ninguém. Parece que a gente fica cego. Eu vou, e eu trabalho, e eu tenho dinheiro, e eu tenho direito, e eu vou comprar. E a pessoa vai lá e compra. Eu vou botar no cartão porque eu também trabalho, e
e depois está ralado. Diga para o seu irmão, ainda bem que não tem ninguém assim na tua casa. Graças a Deus. Amém? Levanta a mão assim e diga aleluia. Não tem gente assim, né? Aqui nessa cidade não, acho que só nas outras. Mas às vezes a pessoa parece que está cega. Não adianta você falar com a pessoa, ela não ouve. Então a Bíblia está dizendo, o tolo, o caminho dele, aos olhos dele está certo. Depois a pessoa está mal, está enrolada, está difícil. Mas quem dá ouvidos para o conselho, o que essa pessoa é? Sábia, ouça o conselho. Não é que a gente não pode, às vezes não é o momento. Às vezes naquela hora eu não tenho condição. Às vezes naquele momento não é o momento. Se eu esperar um pouquinho mais até posso. Mas tem que aprender a esperar um pouco mais. Esperar. Sabe, a gente às vezes precisa disso. Vamos lá, o que a Bíblia diz? Quando não queremos ter trabalho para pensar ou esperar, isso nos prejudica. Ser preguiçoso prejudica. Às vezes a pessoa não gosta de pensar. É importante pensar e saber esperar em Deus. A gente também precisa às vezes esperar um pouquinho. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem o quê? Bem. Ou seja, se eu sou meio preguiçoso, eu não gosto de pensar, eu não gosto de esperar, tem que ser tudo para a minha hora, eu vou acabar me dando mal na vida financeira, decidindo muito pelo que eu vejo, e não como sábio. Os olhos estão na cabeça, ele pensa muito bem no que ele está vendo, a decisão que ele vai tomar. O que mais? Sempre quando você for agir, fazer um negócio, escolher um emprego, um sócio, o próprio negócio, pense antes de fazer qualquer uma dessas coisas, pois não podemos agir apenas pelo que vemos, porque os nossos olhos podem acabar fazendo o quê? Nos iludindo, nos atrapalhando, tomando decisões erradas. O que mais? Continua comigo. Quantas vezes nos iludimos pelo que vimos, pois jamais pensamos que poderíamos nos dar mal naquela empreitada, pois pelo que enxergamos, nos parecia o melhor negócio que nós íamos tomar na vida, ou a decisão que a gente estava tomando. Então, o que a gente não pode esquecer? Todo mundo, leia com o pastor aqui no altar. Os olhos do sábio, eles estão onde? Na cabeça. Então o sábio, ele decide com sabedoria, ele decide com raciocínio e não com emoção. Os olhos do sábio não estão no coração, eles estão na cabeça. Ele raciocina, ele pensa, ele pondera, ele vai parar, vai calcular, às vezes vai fazer um orçamento. Seja prudente. Se formos assim, vai nos evitar muitos problemas na vida financeira, porque muitas vezes fomos enganados pelo que estava diante dos nossos olhos. Nem tudo é o que parece. Amém? Até com as pessoas. Às vezes o seu colega de trabalho é uma coisa na sua frente e outra coisa onde? Enxergue com a cabeça, não com o coração. Isso nos atrapalhou muito e a gente precisa orar e dizer: me ajuda, Deus. Eu tenho que ser como Salomão disse: os meus olhos não podem estar no meu coração, tem que estar onde? Na minha cabeça. Sempre pensar, raciocinar, pensar muito bem sobre o que eu vi e não acreditar muito no que vemos, mas sempre pensar antes. Glória a Deus. Todos entenderam? Vamos ficar de pé então. Quero fazer uma oração com você.